Se você já pensou em criar um negócio na internet, fazer uma renda extra todos os meses e até conquistar sua liberdade financeira, no primeiro link da descrição você terá acesso a um e-book gratuito com um guia passo a passo para criar seu negócio digital do zero, mesmo sendo iniciante e sem conhecimento nenhum no assunto. O empreendedor tem que fazer conta, né? Ele precisa aprender a fazer conta no seguinte sentido. Quando ele foca, né, na despesa e não distribuir nada, e ele não foca, né, na rentabilidade do negócio dele, eu gosto muito de ensinar e fazer uma conta que é assim, né? Se você tem lá uma meta de ganhar 100 mil por ano, né, e você estiver disposto a dar um percentual disso para a sua equipe, e você vai lá e coloca uma segunda meta dizendo, não, este ano eu não quero levar 100 mil de lucro, eu quero levar 200 mil, mas eu vou dar isso e mais isso para minha equipe. Você começa a distribuir riqueza, todo mundo ganha, a cadeia inteira ganha. E você falou bem sobre o franqueado mesquinho, né? O franqueado mesquinho, ele tá muito focado na despesa, muito focado na despesa. E ele muitas vezes deixa de olhar para a prosperidade e para as oportunidades. Gente, olhar para a despesa é importante, pelo amor de Deus. Eu falo que despesa é que nem unha, tem que cortar todos os dias. Acho que a primeira coisa que eu fiz durante a pandemia foi debruçar no financeiro de todas as minhas empresas, olhar linha a linha e ver o que dava para cortar. E essa revisão linha a linha é poderosa, né? Tem que fazer de tempos em tempos, né? Você que é empresário, senta com o seu financeiro, com seus líderes e revisa linha a linha, que sempre tem um espaço para otimizar, né? Para parar a unha. Mas eu falo que o que ameaça um negócio é custo fixo, sim, né, Marcos? Total. Assim, o custo fixo, chova pedra, chova sol, você tem que arcar. Agora, quando você fala, né, nos custos variáveis, quando você fala em distribuição de lucro, a gente está falando de riqueza, né? E foi isso que eu aprendi. Né? Eu falo que duas coisas eu aprendi na minha vida que eu levo comigo até hoje. Com a Luísa Trajano eu aprendi uma coisa que ela disse o seguinte para mim: não se preocupe em ser a maior, se preocupe em ser a melhor. Levei isso à risca e hoje eu tenho, né, os maiores prêmios do país. Você pega a Sorridentes, a empresa mais premiada do país, 73% de mercado, como eu contei para vocês, 6 milhões de clientes e prêmios e mais prêmios. A primeira franquia do Brasil, de todas as marcas brasileiras, de tudo, de mais de 3 mil marcas, a ser case em Harvard e em Stanford, case do meu sucesso em todos os lugares, foi eleita pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios por anos como a melhor de saúde e bem-estar do país, e outros milhares de prêmios nacionais e internacionalmente. Então, eu olhei para isso e entendi que o negócio perpetuaria se eu me preocupasse em ser a melhor e não a maior. Ela me ensinou isso quando ela me perguntou por que eu quis fazer uma expansão tão rápida sem ter dinheiro no caixa. E o que me levou a passar as dificuldades que eu passei. E a outra coisa que eu aprendi foi com o Jorge Paulo Lemann, nós estamos falando aí do homem mais rico do Brasil. Fui tomar um café com o Jorge Paulo Lemann e fiquei com ele lá umas 2 horas conversando, né, aquele livro dele, O Sonho Grande, e ele falou uma coisa que foi incrível, né? Quanto mais dinheiro eu distribuo, mais rico eu fico. Isso é sensacional. E aí eu levei isso como premissa e comecei a aplicar isso, e é exatamente isso, gente. Quanto mais você distribui, mais rico você fica. A equipe entrega, você ganha mais e distribui um percentual para o pessoal. A primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Lemann e fazer uma pergunta para ele, tirar uma foto com ele, foi naquela conferência em Harvard que a gente foi juntos, lembra? Lembro. Uma conferência sensacional, e quando eu vi ele, eu parecia aquelas crianças que vêm a Xuxa e cresceu com a Xuxa, sabe? É sério, eu fiquei pálido, eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Será que eu posso encostar ou não? Peço uma foto, fiquei todo estrambelhado, mais do que eu já sou, né? Realmente uma grande referência para todos nós. E no livro Sonho Grande, né, que é um pouco da biografia dele, o livro foi escrito pela Cristiane Correia, que foi editora da Exame há muitos anos, tem uma fala dele que é assim, né? Eu me tornei bilionário porque eu formei centenas de outros milionários. Como que eu traduzo isso para uma pequena ou média empresa? Você precisa de um programa de remuneração variável. Exatamente. Como eu estou fazendo no acelerador empresarial, por exemplo, esse ano? Nós temos 3 faixas de metas. A meta turbo, a meta
Power e a meta Ultra Power. 3 faixas de metas, né? Faixa 1, 2 e 3. Cada meta tem 2 indicadores, que é faturamento e margem de lucratividade. Se o time bater a meta 1, nós vamos pagar 3 salários a mais para todo mundo. Se o time bater a meta 2, 5 salários. Se o time bater a meta 3, 7 salários. Então, agora em julho, a gente até fez uma ação de endomarketing, a gente mandou um box, né, para todos os colaboradores, porque hoje o meu formato de trabalho ele é híbrido, né? Então, a gente tem um escritório aqui em Alphaville, mas grande parte do time está home office pelo Brasil. Então a gente mandou uma ação para os colaboradores, né? A gente mandou aquele negócio que você coloca atrás do celular para segurar, assim, sabe? Colocar os dedos. E a gente mandou escrito assim, ó, rumo ao 7x. Então tá todo mundo com sangue no olho para gerar faturamento e lucro. Por quê? Porque quanto maior for o resultado, maior vai ser o resultado que eles têm. Então tem muito empresário que quer ter o colaborador com senso de dono, mas não dá nenhum instrumento para isso. Não dá autonomia, não dá remuneração variável, acha que o funcionário tem um capacete invisível na cabeça e vive com um porrete na mão, né? É claro que, assim, na minha opinião, doutora, às vezes a liderança ela é muito romantizada, né? Liderar não é só inspirar, valorizar, liderar também é cobrar, né? Tem que saber ser pai, tem que saber ser mãe, né? A gente tem que saber elogiar, mas tem que saber educar, ser firme, né? Mas assim, o funcionário não tem um capacete invisível para você pegar um porrete e ficar dando na cabeça dele, né? Isso de você pensar que manda quem pode, obedece quem tem juízo, está no século retrasado talvez, e olhe lá. E as novas gerações, então, vão aceitar cada vez menos isso, né? Então a gente tem que fazer uma gestão firme das pessoas, onde a gente transita, né? Eu falo no infinito, né? Entre valorizar e cobrar, as duas coisas. A gente mantém o saldo da empresa com a pessoa o mais positivo possível, né? E cuida dessa relação de maneira genuína, né? Eu complemento, Marcos, dizendo, né, que existe uma diferença gigante entre delegar e delegar, né? A gente sabe que um dos papéis do empreendedor é delegar, que nada mais é do que ensinar, né, cobrar e checar, né? E muita gente faz o quê? O que é mais fácil, que é delargar. Né? O delargar nada mais é do seguinte, você dá lá a missão pro cara... Se vira. E abandona ele. Depois o resultado não vem e você não sabe por quê. É porque cuidar de gente dá trabalho. Né? Você checar dá trabalho. Então, quando você delega, você dá os meios para a pessoa, como você está dizendo, né? E você checa, você valoriza o que o cara está fazendo. E aí o cara foi lá, entregou, você checou, né? E aí você tem um programa de meritocracia, como você está dizendo, e ele se sente reconhecido por aquele algo a mais que ele fez, né? Não tem como não dar certo, não tem como a empresa não crescer. Verdade.